Meus alunos, sejam bem-vindos a esse evento idealizado por nós, da Unicatedral, junto com o IAMAT. O IAMAT é o Instituto dos Advogados aqui do Mato Grosso. Para que vocês consigam conhecer, nós temos o Conselho de Classe, que é a OAB, mas nós também temos essa instituição que acabou surgindo da idealização de advogados experientes nas questões públicas e também de demandas em representação à classe dos advogados, e acaba sendo uma atividade muito importante, não só de caráter profissional, mas também instrucional. Eu pedi para que vocês se inscrevessem no canal porque os idealizadores sempre trazem notícias e informações muito importantes, e hoje nós temos um momento ímpar, que é esse evento em específico. A turma do oitavo semestre são alunos da disciplina de Direito Civil, Direitos Reais, e também de Direito do Trabalho, com o professor Rafael Azzolini. E a turma do sétimo semestre que vai participar hoje são alunos de Direito Civil, Direito das Coisas, que para a nossa instituição é denominado Direito Patrimonial, e também as noções gerais de Direito do Trabalho. Quando a gente fala nesse tema de direito penal, provas do processo penal, é justamente para a gente conseguir interpretar a transdisciplinaridade das matérias que nós temos enquanto academia e também enquanto prática profissional. Então, procedo à abertura do nosso evento. Nós aqui em Barra do Garças estamos às 8 horas e 14 minutos do horário de Brasília, e os nossos amigos estão em Cuiabá, na IAMAT, com horário local, lá 7 horas e 15 minutos, muito cedo, para iniciar um debate lá em Cuiabá. Como expositores, e aí eu peço a liberdade para estar apresentando, e depois cada um dos expositores poderá fazer a sua manifestação, complementando algum dado que deixar de justificar aqui. Enquanto isso, eu peço para que você dê like e compartilhe esse tema com seus outros amigos, com os outros alunos. Fique à vontade para dar print, publicar, marcar o IAMAT. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um sucesso. Marque também o Unicatedral, o nosso coordenador, o Rony. É muito importante essa participação. Conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir perguntando aí. O moderador vai ficar fazendo a vinculação para que depois possa haver o que? A justificativa, a resposta, a complementação. O nosso primeiro expositor, Dr. Felipe Maia, ele é advogado criminalista, professor de Direito Penal e professor de Direito Processual Penal. Ele é mestrando em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. E ele também é especialista em Direito Penal Econômico pela PUC de Minas Gerais. Também Ciências Penais pela Universidade de Cândido Mendes, né, a UCAM. Também em Processo Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E em Direito Público, também pela UCAM, pela Universidade de Cândido Mendes. Além da sua qualificação acadêmica, ele é membro da Comissão de Direito Penal e Processo Penal do IAMAT, né, do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses. Ele também é membro associado do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCRIM, autor de livros e também de artigos jurídicos. O nosso segundo expositor, que é o Dr. Rodrigo Risse, ele possui graduação em letras, pessoal, licenciatura plena, habilitado em português e inglês pela UFMT, e também ele possui graduação bacharelado em Direito pela Universidade de Cuiabá. Ele é especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Ele é mestrando em Estudos de Linguagem, ele é mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso. E na área do Direito, ele iniciou como estagiário no Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso. Depois ele exerceu a função de oficial de gabinete durante os anos de 2007 a 2009, na Corregedoria Geral de Justiça, e na sequência no gabinete do desembargador Orlando de Almeida Perry.
Ele foi aprovado no exame de ordem, né, no 5º exame de ordem pela FGV. Atualmente está ocupando o cargo de assessor, mas já labutou no campo jurídico como advogado. Ele possui experiências na área do direito público, com especialização em direito processual penal e penal. Ressalta que os estudos e aprofundamentos nas disciplinas proporcionam uma vasta gama de conhecimento nessas áreas do garantismo e do absolutismo penal, favorecendo o desenvolvimento de uma visão humanista, contemporânea, para essas situações que envolvam desde o executivo da pena, o cárcere, a aplicabilidade da lei penal, a conjuntura no nosso cenário nacional. Lá na faculdade, na Universidade Federal de Mato Grosso, fez parte do grupo LALID, que é Literaturas Africanas de Língua Inglesa na Diáspora, que abrange uma pesquisa de diversas instituições brasileiras de ensino, cuja ideia, cujo escopo é analisar as produções literárias de autores da cultura africana e com elas relacionadas, além daqueles oriundos dos espaços diaspóricos envolvidos no trânsito e no deslocamento dos povos pelo mundo. E aí, automaticamente, nós temos a verificação de uma possível língua materna, né? Preferencialmente a inglesa. Na área acadêmica, além dos artigos publicados, nós temos uma observância nos estudos literários e também faz parte do corpo docente da Universidade de Cuiabá, da UNIC, lá no campus Pantanal e também no campus Beira Rio. Ministra as aulas de Direito Penal 3 e 4, Direitos Humanos, e também a temática de conciliação, mediação e arbitragem. Além da disciplina, que agora está em inovação, todo mundo se fala, e aí nós temos um especialista nessa área, uma pessoa com capacidade e propriedade para falar, que é da medicina legal. No outro ponto, nós temos o nosso mediador, Pedro Paulo Peixoto, que agora eu transfiro a palavra para que ele se apresente para vocês. Doutor Pedro é meu amigo e eu deixo a palavra aberta para que ele se apresente e dê o start no nosso evento. Bom dia, meus amigos. Em especial cumprimento o professor Juliano, amigo de longa data. Eu não sei, é até ruim falar, né, Juliano? Porque a gente fala e os alunos vão falar, poxa, eles são amigos há mais tempo do que eu tenho de vida, né? E a gente se sente um pouquinho mais velho. Mas hoje eu estou na condição de mediador, como secretário-geral do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses. Nos sentimos honrados em participar desse debate. O Instituto nasceu em 1932. Cá entre nós, é um dos institutos mais antigos do Brasil. Nós tivemos a participação de vários juristas de renomes dentro do estado do Mato Grosso, como Silva Freire, Barnabé de Mesquita, vários outros. Então, é um orgulho participar desse grupo. É um grupo que tem história, faz história e continua fazendo história. E na condição de mediador, eu tomo a liberdade de não usar muito tempo, porque nós temos duas personalidades aqui do direito que merecem destaque, que é o Felipe, que é o primeiro a fazer uso da palavra, e o Rodrigo Ritz. São dois. Aqui nós temos um contraponto, né? Um advogado militante, que é o Felipe, um advogado muito combatente na área do direito penal, e do outro lado o Ritz, vou assim chamá-lo, que está do outro lado da mesa, que analisa as demandas que às vezes nós advogados colocamos para apreciação. Como assessor do tribunal, ele manuseia esses petitórios que são postos por nós advogados. Eu sou professor universitário também, mas a minha especialidade, inclusive a minha especialização, doutorado, é na área do direito tributário. E do penal, gosto muito da área do penal tributário. Já atuamos juntos em algumas coisas, né, Felipe? Em alguns trabalhos que fizemos conjuntamente, mas aqui eu estou mais para ouvir. Eu não sei se o Felipe está com algum problema, que parece que ele está parado ali, a imagem dele está congelada. Se tiver ok, eu já passo diretamente para ele a palavra, ou se ele tiver com uma dificuldade, o professor Rodrigo não tiver problema, eu posso passar para ele diretamente. O
professor Felipe? Aqui é aquela história, né? Sempre quando é ao vivo, parece que as coisas começam a travar, a internet cai. Mas é para testar, né, Rodrigo? Quem nunca esteve na academia que o diga, né? O dia que você chega lá, não funciona o data show, cai o data show, vai embora a luz. Aí você tem que fazer trabalho de campo. Rodrigo, você se incomoda de começar o bate-papo, a palestra, o debate? Ou nós precisamos esperar o Felipe? Então, passo a bola para você enquanto o Felipe arruma essa questão técnica dele. Agora vamos só testar, né? Estão todos me ouvindo? Tudo certo? Ótimo. Beleza. Então, quero primeiro agradecer, né, a questão da oportunidade que nos foi dada pelo professor Pedro Paulo, Iamate, Catedral, todos, inclusive, que nos abraçaram nessa situação e, assim, os tópicos que, na verdade, o tema em si que nos foi passado, que é a prova no processo penal, então, é um tema muito abrangente, né? Então, nós ficamos assim, eu e o Felipe, na dúvida, será que elaboramos um roteiro, uma estruturação? O que nós pensamos para, primeiro, deixar todos também num nível que nos acompanhe. Então, passados as apresentações, agradeço também a todos, agradeço pelo Dr. Felipe, toda nosso pequeno currículo que simplesmente os amantes do direito, obviamente vão ter toda essa carga e toda essa estrutura de vontade de prestar e mostrar toda essa situação aos acadêmicos que a gente está ministrando nessa palestra toda, né? Então, assim, o roteiro que... Deixa eu só... Espera só um pouquinho. Felipe, o Felipe está com a palavra? Ou que tá, eu estou ouvindo o meu retorno aí? Eu acho que você está ligado e está tudo eco. Ah, tá. Ah, não, agora sim. Agora tá tranquilo. É que o Felipe também estava com o microfone aberto. Então, voltando, né? Nós elaboramos um roteiro, um pequeno roteiro, que inclusive os alunos podem acompanhar, que é a partir do artigo 155 do Código de Processo Penal. Na própria página do Senado ou pelo próprio Código de Processo Penal, nós fizemos um pequeno apanhado de situações. A partir do artigo 155, então nós vamos fazer essa abordagem, né? 154, 155, 156 e 157. É basicamente essa estrutura da nossa apresentação relativa ao tema provas no processo penal. Então, o que nós dialogamos a respeito dessa situação? Um primeiro ponto que nós colocamos foi a diferenciação, né, de prova e elemento de prova, porque até o próprio vocábulo em si, né, a própria expressão, a prova, o que é a prova? Então, a gente tem que diferenciar, nesse primeiro momento, a questão da hipótese e a prova. Por quê? Para nós chegarmos à prova, nós temos que passar por um campo. E esse campo está, num primeiro momento, da hipótese. E nós estamos falando dos dois lados, tanto da defesa quanto da acusação, porque nós estamos querendo relacionar partes. Se nós estamos falando de provas, as provas estão ligadas às partes no processo, equidistantes ali, o juiz no topo não tem envolvimento, não deve ter envolvimento. Se nós estamos num sistema penal acusatório, até eu estava comentando com o Felipe, dentro dessa estrutura, dentro dessa nova modificação do direito processual penal,
que, de certa forma, desde a nossa Constituição de 88, já explicitava que o sistema penal é acusatório, mas parece que no decorrer de 88 até os nossos dias, antes da implementação do pacote anticrime, nada se falava a respeito dessa situação. Então, assim, o juiz, muitas vezes se tomando como parte, entrava na análise das provas. E nós não podemos admitir isso dentro de um sistema penal acusatório, que é o que nós vivenciamos. Então, voltando, dentro de uma hipótese, surgem as hipóteses de defesa, de acusação, passa por uma série de confirmações e refutações até chegar à prova. E assim, mas o que vem a ser essa ideia de graus de confirmação e refutação? A prova em si, ela tem que chegar ao juízo literalmente pronta. A acusação ela tem que ter a sua hipótese acusatória para condenação ou, de outro modo, por uma absolvição, mas em tese, em regra, pela acusação, né? Pela condenação, desculpe. E a defesa, obviamente, rechaçando todas as teses da acusação, absolvendo ou em qualquer outra situação de nulidade, extinguir o processo ou absolver aquele indivíduo que está sendo acusado. Então, nós entramos nessa ideia. O juiz, que é um ponto que também a gente bate muito, e inclusive lá na própria análise em segunda instância, no Tribunal de Justiça, você vê o juiz analisando prova. Mas ele tem que analisar a prova que é trazida, que é levada pelas partes até ele. Então, o juiz ele não pode, primeiro, optar por uma prova que firme a sua convicção. Ele tem que rivalizar as provas. O que acontece? A acusação vem com sua hipótese, depois de um juízo de confirmação e refutação, apresenta ao juiz. A defesa, nessa ideia da própria refutação e combate com todas as situações de defesa, dependente da causa de exclusão, da ilicitude, da culpabilidade em si, angaria todos esses meios de prova e nós temos um embate. Essa rivalização leva-se ao juiz e aí ele analisa. Ele não pode chegar já com uma hipótese pré-estabelecida. Isso é o grande ponto das provas. Aí não, aí vem a própria ideia de falar assim, não, para isso tem o princípio do contraditório, para isso tem o princípio da ampla defesa. Mas o que é o contraditório dentro de uma estrutura, dentro de uma situação de análise de provas, onde o juiz já tem um preconceito em relação à absolvição do réu e simplesmente se adequa à proposição da acusação. Isso é contraditório? Em tese, na regra, se nós formos analisar friamente, ofereceu-se oportunidade à defesa de falar, juntar provas, de participar de toda instrução processual. Mas e no final? O juiz já estava pronto para definir a minha tese, já era da acusação. Isso é contraditório? Isso é ampla defesa? Não. Isso não é contraditório, isso não é ampla defesa. Então, nós temos que partir da situação, o que é o juízo de certeza? Dentro dessa diferenciação de provas, elementos de informação, que é a teoria do caso concreto. O que o caso concreto? Você se submete um crime, uma situação, a uma tese de refutação,
à vista das provas e dos argumentos, tanto da acusação, tanto da defesa, e desse ponto, desse espremer das provas, se sai uma conclusão que o juiz analisa e realmente decide de forma justa. Então, até citando Ferraioli, ele diz: contraditório é uma possibilidade de refutação ou contraprova. Então, assim, a prova da acusação não basta ela ser compatível com todos os dados probatórios. E ela tem que ser refutada pelos dados disponíveis. O que é isso? Tem todas as informações. O juiz analisa, dentre todas as hipóteses da acusação, o tese da refutação pela defesa, que é o embate com todos os preceitos defensivos à tese de acusação, para formar um juízo de certeza, que é o que falta em muitas as situações que nós vemos, pelo menos, tanto das decisões judiciais de primeira instância, até de segunda instância, algumas vezes nós vemos até nos tribunais superiores, é essa falta de análise de toda a estrutura das provas da defesa. Então, assim, o juiz é vedado ele optar pelas provas. Ele tem que analisar. Ele não pode simplesmente jogar, receber tudo aquilo e, sem entendimento, submeter a decisão. Por quê? Porque ele já está com um preconceito, ele já está com uma decisão pré-concebida. Então, as provas, nessa situação, são de ambas as partes, mas o juiz, equidistante, não se imiscuindo, até depois nós vamos comentar essa questão do juiz passivo, ele não pode simplesmente optar pelas provas ali que foram apresentadas, ele tem que analisar. Ah, mas espera aí, professor, tem uma questão de uma prova ilícita, tem uma questão de uma prova que deve ser produzida antecipadamente, dentro de toda a disposição do Código Penal, do Código de Processo Penal. O juiz possui mecanismos para frear essas situações, para contornar essas situações, só que a gente não pode ter um provimento final sendo um mero resumo de uma manifestação de preferência do juiz. É isso que a gente tem que balizar nessa situação, as provas da defesa e as provas da acusação. A defesa não tem que provar que o réu é inocente. Ah, mas existe o princípio da presunção de inocência. Sim. Esse princípio da presunção de inocência ele vai ser analisado dentro da situação da refutação, quando a acusação já apresentou aquela primeira hipótese, aquela hipótese foi confirmada, não é caso, por exemplo, do juiz de plano absolver sumariamente, ela passou como se fossem etapas, literalmente etapas. E aí, depois dessa etapa, o juiz, analisando toda essa questão, ele decide de forma justa e imparcial. Então, aí a gente vem, qual que é a finalidade e o direito à prova? O que seria esse ponto, esse start da prova e a sua finalidade pela defesa? E aí eu vou passar a palavra para o meu amigo Felipe, que aí ele vai complementando e a gente vai dialogando nesse ponto, certo? Bom dia a todos. Me ouvem agora? Me ouve Rodrigo, Pedro? Primeiramente, cumprimentá-los, dizer que é uma grande satisfação estar aqui na presença de vocês hoje para dialogar um pouco sobre esse tema tão importante,
no campo do direito penal. Agradecer um honroso convite aí na pessoa do amigo Pedro Peixoto, dizer que fico muito feliz pela confiança em nós depositada e fico muito orgulhoso de poder estar aqui dialogando com o Rodrigo, uma pessoa cuja capacidade de explicação prescinde maiores elogios. Eu tinha traçado um roteiro com o Rodrigo, Pedro, e aí até justifico para os alunos aí, para eu falar primeiro, porque eu sabia que se ele falasse primeiro, não ia sobrar muita coisa para eu falar, e ia ficar muito desnivelada aí, dada a profundidade com que ele aborda essa temática. Mas a internet não colaborou, a vida é assim mesmo, vamos tentar aqui falar alguma coisa sobre provas. E eu acho interessante, Rodrigo, e eu já falaria para os alunos, que a prova, quando nós estamos falando de prova, nós estamos falando de fatos, e por óbvio, fatos são pretéritos, são acontecimentos. Então, nós nunca temos acesso aos fatos como eles se deram. O que nós temos são perspectivas, são narrativas de pessoas que presenciaram os fatos e que, através de seu discurso, através daquilo que visualizaram, trarão ao processo, seja por meio de uma prova testemunhal direta, seja por meio de uma prova testemunhal indireta, aquilo que viram, aquilo que ouviram, ou aquilo que é pior, né? Aquilo que a testemunha ouviu dizer. E aí, nesse contexto, traria um problema fundante do próprio processo penal e da prova, que está literalmente imbricado. Qual seria a finalidade do processo penal? Seria a finalidade do processo penal uma mitológica busca pela verdade? Ou seria o processo penal um instrumento de contenção de poder, no meio do qual somente legitimar-se-ia o poder punitivo estatal mediante a observância de todos os direitos e garantias fundamentais do acusado? E aí incluiria, evidentemente, o devido processo legal, nele compreendidos ou nele compreendida a impossibilidade de utilização de prova ilícita. E aí nós faríamos esse diálogo, né? Quando minha internet caiu, por exemplo, isso poderia ser um fato. Aconteceu um fato aqui. A minha internet, ela caiu. Agora, o que eu vou dizer quando eu entrar na conferência? A minha internet caiu porque eu não paguei a conta do meu telefone? A minha internet caiu porque a minha conexão é ruim? Eu derrubei a minha internet porque eu fiquei com medo de falar e preferi que o Rodrigo falasse primeiro? Percebam que vocês nunca saberão o que aconteceu aqui na minha casa, porque vocês não presenciaram esse fato. Eu vou escolher uma hipótese e vou mostrar para vocês, olha pessoal, aqui a minha internet caiu, eu mudei de casa, a conexão é muito ruim, não consegui um provedor bom, tive que fazer a conexão do celular, enfim. Basicamente é isso que ocorre no processo. É isso que ocorre no processo. E qual é, portanto, a finalidade das provas no âmbito do processo penal? Eu gosto da expressão do professor Auri, é evidente que ele cita, né, o professor Franco Cordeiro, que recentemente nos deixou, dizendo que o objetivo da prova nada mais é do que a captura psíquica do juiz. O que seria essa captura psíquica do juiz? É dizer, excelência, os fatos ocorreram assim, veja como que foi. Olha aqui a minha testemunha. Essa testemunha, aliada com esta outra, aliada com esta prova pericial, elas corroboram a minha hipótese defensiva e, portanto, a hipótese eleita pelo Ministério Público, ela merece ser rechaçada. Então, na verdade, quando a gente fala em prova, o que, em última análise, nós queremos é a captura psíquica do juiz, é a atenção, é o convencimento do juiz no sentido da nossa prova, da nossa versão, ou, como diz o professor Rodrigo, aí, da nossa hipótese, né? São alunos de 8º semestre, e eu acredito, professor Rodrigo, talvez é possível que não tenham ainda se deparado com essas terminologias de eleição de hipóteses, mas isso
é o que a gente verifica no processo penal, embora às vezes com outro nome, né? Então, quando a gente fala de eleição de hipóteses, nós temos que necessariamente nos voltar à prova. E para que eu distingua, e nós estamos falando de prova desde que começamos, eu gostaria só de fazer alguns apontamentos, Rodrigo, Pedro, aos alunos, diferenciando, e aí porque entendo que é imprescindível essa diferenciação, o que é a prova para o que é elementos de informação, né? Ou ainda, o que são atos de prova e o que são atos de investigação. Como nós sabemos, a persecução penal é dividida em duas fases. Nós temos ali, no primeiro momento da persecução penal, o inquérito policial, a investigação preliminar, que ali são produzidos elementos de informação. E por que eu falo elementos de informação e não prova, pessoal? Porque o critério unânime ou majoritário na doutrina processual penal é que a prova ela se presta à formação de um juízo de certeza. A prova é aquela produzida mediante o contraditório, mediante a dialeticidade. Eu não tenho como falar em prova se tem uma autoridade policial me investigando há 3 meses, há 4 meses, há 1 ano, e eu não estou nem sabendo ainda. Estão produzindo elementos informativos, mas eu ainda não tive acesso. Eu não estou sabendo. Eu não tenho oportunidade de me manifestar, de contradizer, de fazer contraprova aquelas hipóteses. Então, majoritariamente, nós entendemos que no inquérito policial, o que nós temos são elementos de informação que se prestam para uma finalidade. Qual é a finalidade? E aí, eu diria, a finalidade do inquérito policial, da investigação preliminar, e aí digo, por exemplo, o PIC, Procedimento Investigativo Criminal, conduzido pelo Ministério Público, é angariar o lastro probatório mínimo para a formação da convicção acusatória. Ou seja, o inquérito policial ele serve como um mecanismo de reunião de elementos mínimos de informação capazes de autorizar a deflagração de um processo penal. Porque o processo penal em si ele já é um constrangimento à liberdade do cidadão. Então, eu não posso admitir processos penais que se iniciem sem qualquer lastro probatório mínimo, sem justa causa, que é uma condição da ação penal, muito bem trabalhada pelo Afrânio Silva Jardim. Então, nós temos esse momento preliminar, em que são, em regra, são angariados elementos de informação que não respeitam, e aqui não digo no sentido pejorativo, é que não respeitam o contraditório, porque se houvesse contraditório pleno no inquérito policial, nós não estaríamos a falar de inquérito, e sim processo. Porque o processo, como diz o Falazari, é procedimento em contraditório. Então, é normal que não exista um contraditório pleno. Também seria um equívoco, e eu acho que nesse ponto o Rodrigo também vai concordar comigo, seria um equívoco dizer que não existe absolutamente contraditório na fase do inquérito. Se nós fôssemos falar de contraditório, nós saberíamos, e ainda que utilizássemos aquelas expressões mais antigas da academia, o contraditório seria o binômio de ciência e possibilidade de manifestação. Então, se eu tenho pelo menos ciência de uma investigação formal, e eu posso, agora com mudança no estatuto da OAB, eu posso, inclusive, fazer acompanhar de advogado, o advogado pode me assistir no inquérito, pode fazer quesitos, eu tenho algum nível de contraditório, não o mesmo que no processo penal, mas ainda assim eu tenho. Então, em regra, todos os atos produzidos em sede de inquérito policial, em regra, serão atos de investigação sem densidade probatória, sem potencialidade para a formação de um juízo de certeza. É lógico que no âmbito ainda do inquérito policial, dos procedimentos investigativos criminais,
nós temos ali as provas cautelares, as provas irrepetíveis. Estas, sim, embora não tenham um contraditório imediato ou simultâneo, elas viabilizam a posteriori o exercício do contraditório, como é o caso, por exemplo, das interceptações telefônicas. Você não sabe que está sendo interceptado, por óbvio, porque senão a prova perderia a própria finalidade, mas no processo você tem acesso, ou seja, você tem ciência e tem possibilidade de manifestação em relação àquelas provas, aquelas interceptações telefônicas. Portanto, há um contraditório diferido. Eu posso muito bem dizer, mas veja, Excelência, esta interceptação, essa voz não é minha. Não sou eu quem está falando nesse áudio. Em cima desta interceptação telefônica, você pode pedir uma perícia para saber se aquela voz era sua ou não, e aí você está exercendo um contraditório, ainda que diferido, você está exercendo um contraditório. Então, num primeiro momento, atos de investigação produzidos no âmbito do inquérito policial, no âmbito do procedimento investigativo criminal conduzido pelo Ministério Público. No outro extremo, fim do procedimento investigativo, nós saímos daquele âmbito inquisitorial, que em regra é sigiloso, que em regra nós não podemos nos manifestar, e ali é como se o delegado entregasse, ele entrega, olha, doutor, aqui estão todos os elementos de informação, todo o trabalho investigativo que nós angariamos, veja se o senhor se convence da acusação e oferece denúncia. Sendo o caso, o Ministério Público vai ofertar uma denúncia, ou seja, ele vai exercer a sua pretensão acusatória e vai dar início ao processo penal. E aí, quando nós estamos falando em processo penal, evidentemente, nós estaríamos sim a falar de provas propriamente ditas, porque aqui, no processo, é que as provas serão produzidas. O que ressalta, Rodrigo, nós não vamos poder abordar com muita extensão, mas, e aí o Pedro fala que não aguenta mais ouvir de pacote anticrime, mas é importante a gente ressaltar, o pacote anticrime, ele traz a exclusão do inquérito do processo penal, justamente para reforçar essa ideia de que aquilo que foi produzido no inquérito não deve sequer integrar o processo. Os autos da investigação devem ficar armazenados no gabinete, na secretaria do juiz das garantias. Porque o juízo de condenação, a prova ou a comprovação da hipótese acusatória, ela deve ser formada em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa. Então, aqui é o palco, verdadeiramente, digamos, das brigas de hipóteses, E aí, eu pequei por não marcar o tempo, e aí quando eu começo a falar, eu acabo me perdendo no tempo. Eu vou conduzir aqui tentando não fugir do roteiro, Rodrigo, para dizer o seguinte, quando nós estamos a tratar dessas questões probatórias, nós não podemos, aqui no campo do processo penal, nós não podemos equipará-lo a qualquer outro campo do direito. Porque no processo penal, diferente do processo civil, embora a prova caiba a quem a alegue, isso é um dispositivo do CPP que diga isso, no processo penal vigora sim o princípio do estado de inocência. E eu costumo brincar na sala de aula. Eu estou aqui na minha casa, eu não fiz mal para ninguém. Quando é de tarde, chega um oficial de justiça dizendo que foi oferecida uma denúncia contra mim e que nessa denúncia eu me apropriei indebitamente de honorários, de dinheiro de cliente, ou que eu bati o carro em determinado lugar, ou que me flagraram levando uma pessoa embriagada para um hotel, toda sorte de acusação. Ora, em última análise, quem está fazendo essa imputação? É o Estado. O Estado tem que provar que eu estava lá naquele dia. O
Estado tem que provar que eu me apropriei indebitamente de determinada quantia que não me pertencia, que pertencia a cliente meu. E você, Felipe, você tem que provar alguma coisa? Em regra e a rigor, eu diria que não. Porque se eu sou inocente, e eu não gosto da palavra presunção, porque a gente não presume o que é. Eu entendo que nós somos inocentes, nós temos um status de inocência, e este nosso status de inocência somente poderá ser desconstituído ao final de um processo devido, ao final de um processo legal. Então, não é que o processo eu devo ser tratado como se inocente eu fosse. Não, eu devo ser tratado como inocente, porque inocente eu sou. Ao final do processo, quando não mais cabível o recurso for contra a decisão, aí sim, poder-se-á dizer que não sou mais inocente. E aí eu reitero, Rodrigo, eu digo ainda, eu não sou, com o trânsito em julgado, eu sou provisoriamente culpado, porque não é uma situação de indefinição. Nós bem sabemos que tem a revisão criminal, pode surgir fato novo, pode surgir prova nova. Então, assim, é lógico que quem me acusa tem que provar. Mas é óbvio que na prática, você não vai ficar inerte. O advogado não vai chegar e falar para o cliente, não, vamos ficar de braços cruzados porque no processo penal não tem distribuição de ônus de prova. Aqui nós temos a presunção de inocência e se o Ministério Público não provar, certamente você será absolvido. Não é assim. Nós costumamos dizer isso com base na doutrina, que a prova por parte da defesa, ela é uma faculdade, que ela pode ou não ser exercida. Então, para retomar o meu exemplo, vem o Ministério Público e diz que eu me apropriei de forma indevida do dinheiro de um cliente. Essa é a acusação. Essa é a hipótese ministerial. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar calado? Eu vou chegar e vou falar, opa, pera lá, como é? Você disse que eu me apropriei indevidamente do seu dinheiro? Mas e este contrato de prestação de serviços advocatícios que o fulano de tal assinou comigo no dia tal? Na verdade, ele ainda me deve. Não é que eu me apropriei, ele ainda está me devendo um bocado. Então, você tem uma tese de acusação ou uma hipótese acusatória e você tem uma antítese ou uma hipótese defensiva. Dessa dialética processual, tese e antítese, o juiz vai eleger, quando digo não no sentido de dar preferência a determinada hipótese, porque ele deve se manter, como muito bem pontuado pelo amigo Rodrigo, equidistante das partes, ele deve fazer um juízo de valoração e verificar o grau de aval das provas, qual é a versão que está balizada pelos elementos de prova constantes dos autos. Eu, enquanto juiz, vou eleger a hipótese da acusação, que diz que houve uma apropriação indébita, ou, ao contrário, eu vou eleger a hipótese defensiva, que trouxe aos autos um contrato de prestação de serviços advocatícios que previa o pagamento de valor superior ao que se diz hipoteticamente apropriado de forma indébita. Então, é esse embate entre hipótese acusatória, hipótese defensiva, é que o magistrado vai se deixar, e aí eu diria, se deixar ser convencido pelos elementos de prova ali constantes. Faço uma pequena observação. Parece um pouco estranha quando a gente... Até quando eu leio esses temas de prova, eu fico imaginando o problema que é na cabeça do cliente, o problema que é na cabeça do cidadão, muitas vezes, saber que os fatos não ocorreram como foram narrados na denúncia. Muitas vezes a pessoa sabe porque ela esteve lá, na ótica dela não foi daquela forma, só que existem situações que não se podem provar.
E um exemplo claro, vocês anotem esse tópico, esta expressão que eu gosto muito, prova diabólica. Anotem no caderno para pesquisarem depois. Existem situações em que a produção da prova ela é tão difícil, ela é quase impossível, que o advogado olha para o cliente e fala, e aí, mas como que eu vou convencer alguém disso? Como que eu vou provar que isso aconteceu como você está me falando? Então, há situações em que nós temos os fatos, você acredita na versão do seu cliente, ou a própria acusação acredita na versão, mas não tem elementos probatórios, não tem elementos mínimos que consigam comprovar aquela hipótese. E aí eu cito para encaminhar para o Rodrigo um caso concreto em que se disse, a acusação dizia que uma determinada pessoa teria recebido uma mala de dinheiro em frente a determinada agência bancária e que este dinheiro teria sido pago a título de propina. Aí eu, enquanto advogado, pergunto, isso é o que a acusação fala. Isso é o que um colaborador premiado diz. Qual é a prova? Qual é a prova que existe nos autos que atestem esta versão, Rodrigo? E aí perguntei, requeri. Esse banco tinha câmeras de vigilância na frente? Solicite as câmeras, as imagens. Porque se ele disse que entregou uma mala, pelo menos essas imagens elas têm que mostrar uma pessoa com mala. Agora, ainda que nós tenhamos uma imagem de uma pessoa com uma mala, é possível afirmar com toda a convicção que naquela mala realmente havia dinheiro de propina? É possível dizer que naquela mala havia dinheiro? É dizer, são elementos fáticos que não são apreensíveis pelo campo da visão. Por isso que nós falamos que a atividade do magistrado enquanto julgador, ela é imaginária. Ela não é fática no sentido de saber o que de fato ocorreu. Fica um pouco prolixo, mas nós jamais saberemos com exatidão o que aconteceu. O que nós saberemos são hipóteses, são versões de um fato. E estas versões, elas precisam ser, no processo penal, corroboradas para além de toda e qualquer dúvida razoável. Eu não posso ter a mínima dúvida de que aquele fato, de que aquela hipótese, ela ocorreu. Então, para encerrar aqui e passar para o Rodrigo, eu diria o seguinte, neste caso, deste exemplo que eu dei a vocês, além de nós questionarmos a inexistência de imagens, de testemunhas, verificar inúmeras contradições no depoimento desta pessoa, o que descredibilizaria a hipótese acusatória, e quando eu digo hipótese acusatória, eu digo, em simples palavras, a imputação, os fatos narrados na denúncia. Nós ainda trouxemos ao juiz uma passagem aérea, dizendo, atestando, que naquele dia, aquela pessoa não estava na cidade. Quer dizer, como foi o meu cliente, o autor daquele fato, como o meu cliente estava naquela localidade, recebendo uma mala de dinheiro, se na cidade ele sequer estava. Então, são esses elementos que nos demonstram a potencial falibilidade do processo enquanto instrumento de averiguação da verdade. Temos que nos abster um pouco dessa busca incessante pela verdade real, porque nós estamos falando de verdade real, nós estaríamos falando de um substantivo com um adjetivo, estaríamos falando de verdade e depois de real, e nós não sabemos ainda nem o que é a verdade.
quanto mais se ela é real ou se ela é imaginária. Seriam debates filosóficos bastante aprofundados para a gente tratar aqui, mas o que eu queria deixar é, nós temos que nos ater e visualizar o processo, não como instrumento de punição, não como instrumento de busca de uma verdade de que algo aconteceu e que não se duvida. Não. Pelo contrário, nós temos que encarar o processo como um direito fundamental do indivíduo processado. Nós temos que encarar o processo como um instrumento de legitimação do poder punitivo estatal. Porque nós somos cidadãos e nós, buscando uma harmonia, buscando uma vida pacífica na sociedade, adotando aqui uma teoria contratualista, cada um de nós cedeu um pouquinho da sua liberdade e entregou para o Estado, para que ele colocasse ordem e que a gente conseguisse viver de forma harmônica. Então, esse Estado, ele deve sim ter todo o zelo, toda a cautela quando ele for lidar com a liberdade de seus cidadãos. Nós não somos e jamais devemos ser tratados como culpados, como bandidos, como seres marginalizados no âmbito de um processo penal. O processo como instrumento de exercício de poder deve observar todo um ritual, toda uma gama de direitos e garantias fundamentais, e nessa gama de direitos e garantias fundamentais, sem sombra de dúvida, a prova, ela é a pedra de toque. A prova não como mecanismo, e aí repito, de averiguação da verdade real, mas sim como elemento de corroboração da hipótese da acusação. Porque se eu falasse que eu tenho que ter a prova para provar a minha inocência, eu não me sentiria confortável em dizer que eu tenho direito à prova porque eu preciso provar a minha inocência. Não, eu tenho direito à prova porque eu tenho direito a infirmar as teses da acusação. Porque a minha inocência ela já é atestada, ela já é assegurada, ela já é garantida. E aí, repito, Rodrigo, eu não gosto de falar em presunção porque é complicado você presumir o que existe, né? Eu não vou presumir que você é o Rodrigo, você é o Rodrigo. Portanto, eu não preciso presumir que você é o Rodrigo. Não me presumam inocente, porque eu sou inocente. E assim eu serei até que você, acusação, consiga provar, para além de qualquer dúvida razoável, que a sua hipótese acusatória, que o seu fato narrado na denúncia, ele é verdadeiro. Verdadeiro no sentido de coerente com as provas que foram produzidas. E aí, juro por Deus, agora eu finalizo. A verdade não pode ser extraída a qualquer preço. Então, por mais que, por exemplo, nós tenhamos uma interceptação telefônica na qual o sujeito confessa ser autor do crime, se esta interceptação telefônica foi obtida de maneira desrespeitosa à lei de interceptações telefônicas, se esta prova ela é declarada ilícita, ela não pode ser utilizada como instrumento para a formação da convicção do magistrado. Ela é uma prova ilícita e ela não pode ser valorada. É por isso que eu digo, esqueçamos um pouco a questão da verdade, porque prova sem respeito à formalidade é nada, e nada não pode ser valorado. Então, Rodrigo, eu finalizo aqui essas questões introdutórias para que a gente consiga mais para frente, não sei como que vai ficar a questão do tempo, para que a gente consiga dialogar sobre os outros temas que nós pontuamos. E aí deixo aqui uma citação, eu ia fazer ela no começo, mas como já deu errado no começo, eu tinha feito uma citação aqui e pelo jeito a minha citação também ela se apagou aqui. Eu acho que meu computador deve ter desligado aqui de noite e eu perdi a minha citação também. Mas depois eu acho ela e cito para vocês aí sobre provas, que eu acho genial do professor Auri Lopes Júnior. Finaliza esse primeiro trecho aqui, não sei se terão outros,
mas passo a palavra aí para o Pedro, que vai conduzir a mesa. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Estou satisfeito pela apresentação de vocês. Quero dar um feedback. Estou com dificuldade aqui em eu venho trazendo algumas perguntas. Vamos tentar buscar algumas. Gostaria de cumprimentar algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando e também, professor Juliano, peço excusas aqui porque o senhor falou que teria uma quantidade de alunos aqui, mas eu tenho só 641 assistindo. Então, eu não consigo nominar a todos, né? Então, vou pegar aqui aleatoriamente alguns. Tem o Marco, Catiana, Juliana Ribeiro, Sérgio, Adriele, Poliana, Mariana, Lucas, Franciele, Vinícius, Bruno, Dayana, Matheus, Agemiro, Rafaela, Rodrigo, Esteves, Bárbara, professor Yuri Nadaf, nosso amigo, professor da universidade, junto com o RIT, né? Ombreamos lá os intervalos, né? Professor Yuri, nosso grande amigo. Maria Clara, Lourana, Eliana, Jonatas, Rayan, Jennifer, Andressa, Bruna, Marcelo Sintra, que é o meu sócio aqui no escritório. Foi uma condição sine qua non que ele assistisse o bate-papo, ele sempre está nos olhando aqui. Afrânio, nosso goleiro, pai do nosso palestrante Felipe. Afrânio, o pai do Felipe, nós temos um time de futebol que é só craque, né? Eu, Felipe, o Valber Melo, aí você já imagina o que sai nos campos, né? E o pai do Felipe, gentilmente, é o nosso goleiro. E aí, no dia que o Felipe está um pouquinho com a autoestima baixa, aí ele deixa o Felipe marcar gol lá para deixar o menino feliz. Junião também, lá do nosso grupo. Enfim, eu não consigo elencar todas as pessoas, mas Lívia, Júlio, enfim, depois a gente volta trazendo algumas outras pessoas que estão nos prestigiando aqui com a participação. Graças a Deus, hoje eu não sou debatedor e não sobrou para mim as perguntas mais capciosas. Então, eu vou passar para os senhores tal qual recebi aqui. E aí vocês se virem para poder dar resposta sem se comprometerem, né? Nós temos duas perguntas que eu tomo a liberdade em conectá-las em uma só, tá? Quem trouxe essa pergunta foi a Jéssica, e a Jéssica, ela pergunta assim: qual a melhor maneira de se desconstruir essa prática de pré-convicção dos magistrados? Essa é a pergunta central da Jéssica, tá? E aí, dentro desse contexto, veio uma outra pergunta de um caso concreto, que eu sei que vocês não gostam de falar de casos que vocês não acompanharam diretamente, mas apenas gostaria que vocês promovessem alguma elucidação sobre o tema específico, tá? E eu não anotei o nome da pessoa que fez a pergunta aqui, mas a pergunta é: no caso específico daquela malfadada audiência da Mariana Ferrer, que aconteceu todos aqueles fatos que cada um tem o seu juízo de convicção, mas no meu foram deploráveis. Aquela condução da audiência e principalmente a exposição midiática de uma audiência que era até então sigilosa, ela pode vir causar algum prejuízo ao processo, ao deslinde do processo? Eu sei que o Felipe já deixou consignado que o processo ele não busca a verdade real dos fatos, mas ele se aproxima do que ainda estava no campo da hipótese, né, Felipe? Então, os elementos de prova que, como o senhor mesmo disse, são elementos de corroboração para uma convicção,
para o manifesto jurisdicional, ele é necessário. Então, nesse caso, houve algum prejuízo, eu queria que ou você ou o Rodrigo se habilitassem e nos dessem a opinião de vocês. Então, tema central, pergunta da Jéssica, perguntando se existe qual é a melhor maneira de se desconstruir essa prática de pré-convicção do magistrado, e numa segunda pergunta, o caso Mariana Ferro. Tudo bem? Você acha que eu te traria aqui para poder de vocês? Não, para forçá-los a dar o seu manifesto sobre os temas mais polêmicos. Então, a palavra ela está aberta para qualquer um dos senhores e, enfim, está aí a pergunta. Rodrigo, o Rodrigo tem preferência em começar respondendo? Se ele quiser, ele elege uma, começa. Se quiser, eu já respondo da minha ótica, ele complementa. Eu vi... Como você quer fazer, Rodrigo? Não, posso iniciar essa questão da prática da pré-convicção do magistrado e depois a gente adentra na questão específica do caso. Perfeito. E aí, só para consignar, quando eu estava falando, eu não observei aqui no chat, mas tem essa pergunta também havia sido feita aqui pelo professor Juliano, né, sobre as pré-compreensões, né, e aqui também, Rodrigo, eu já digo aqui que o professor ele diz o seguinte: se o próprio juiz faz a análise da admissão das provas, ele acaba tendo conhecimento dos fatos ali narrados. Isso não acaba contaminando o juiz de uma maneira enraizada, que também, me parece, estaria no âmbito ali da questão da pré-convicção, dos pré-juízos cognitivos, que o amigo vai discorrer aí. Pode falar que a gente vai tentando depois, né, se é que é possível, fazer alguma consideração sobre. Então, nesse ponto levantado na questão, a gente até havia discutido. O ponto a gente vai ter que entrar no pacote anticrime, Pedro, não vai ter como. Nesse primeiro ponto dessa preconcepção, o próprio legislador, nessa criação do pacote anticrime, vai criar esse juízo, o juiz de garantias, né? O que seria, basicamente, esse juiz de garantias? Seria um magistrado, o judiciário atuando numa fase pré-processual, mais pós-inquérito, vamos situar mais ou menos nesse ponto, para que ele analise essas provas que foram produzidas no inquérito, como o próprio Felipe discorreu bem, que, de certa forma, vão formar um juízo de convicção. Não tem como tirar esse ponto das situações que estão ali sendo debatidas e mostradas, encaminhadas ao magistrado, e nele ele analisaria aquele primeiro ponto e, a partir daí, se procedente a acusação, encaminharia para o juízo que conduziria o processo. Então, teoricamente, teríamos dois juízes. Um que, teoricamente, se contaminaria com as provas do inquérito, e um segundo que receberia uma síntese de tudo isso para levar um processo mais justo. Seria mais ou menos uma breve síntese dessa situação do juiz de garantias e o segmento processual da situação. E aí vem, como que o juiz final, o juiz do processo que vai prolatar essa sentença, não vai se contaminar com a análise do juiz das garantias? De certa forma, ele já vai receber uma carga probatória ali. Então, nós temos um ponto que o juiz ele não se contamine. É uma pergunta complicada, né? É uma pergunta que, assim, o juiz ele tem que ter um discernimento, ele tem que ter
uma maleabilidade dentro ali dos seus atos de convicção para o quê? Para não se contaminar, para não estabelecer pré-julgamentos, mas também dentro de tudo isso nós temos algumas hipóteses que a gente elenca. Por exemplo, se é um caso de um estupro, vamos mencionar, um estupro de vulnerável em si, a própria mídia já não condena, dentro de um parâmetro, de um panorama que o juiz, óbvio, ele vai assistir TV, ele vai ler notícia, ele vai estar, de certa forma, com o conhecimento, com a sua cognição, sendo a todo momento cutucada, né, vamos dizer assim. Então, é muito complicado, ou muitas vezes o juiz ele já vivenciou um caso, uma situação parecida com o caso que ele vai analisar. Então, assim, são situações que, se colocarmos como que ele não vá se contaminar, é complicado, não é simples. E a gente vai basear nisso daí na questão das provas. O que está nos autos? Está nos autos que o juiz ele tem que utilizar uma prova que seja uma prova lícita ou ilícita. Obviamente ele sabe, o juiz ele tem o próprio conhecimento de querer as provas justas, as provas que estão naquele sentido para tanto absolver como condenar, mas de maneira que ele não se contamine com o que foi passado pela acusação, nem pela defesa, nem pelos meios externos. E aí nós viemos perguntar, juiz, elegendo um juiz de garantias para isso, legislador, elegendo um juiz de garantias para isso, nós filtraremos a cognição do juiz que prolatará a sentença? É uma dúvida, é uma incógnita, até porque a gente ainda não tem esse sistema aplicado. O que nós vivenciamos atualmente? É um juiz, alguns juízes cientistas, aqueles que saem pelo mundo buscando provas, aquele juiz que eu vou combater o crime organizado, eu vou combater... O juiz é para ser equidistante. O juiz não pode se portar de modo a, antes do julgamento, todos já virarem falar. Ele vai julgar daquela forma. O juiz ele tem que ter, eu digo, hombridade, tem que ter coragem, para se for um caso que mais polêmico que seja. E aí nós temos 1000 exemplos e vivenciando o atual, de falar pelas provas nos autos, pelo que me foi passado, eu tenho a plena convicção que o acusado deve ser absolvido. Que é uma coisa assim que até nós discutimos dentro do âmbito do trabalho, do jurídico, que qual é a qualificação do indivíduo? Ele é réu o tempo todo. Réu é quem é condenado. Réu é quem passou por uma sentença condenatória. Antes disso, ele é investigado. Antes disso, ele também é acusado. E logo depois da prolação da sentença condenatória, que ele é réu. Então, se o juiz, desde o começo, você já vê um paradigma de estigmatizar, e até o professor Felipe mencionou, presunção de inocência, presunção de não culpabilidade. É isso que a gente tem. O indivíduo, ele é inocente quando ele nasce, quando ele permanece em sociedade. Ele sempre deve ser tido como inocente. E é aí que surge aquele brocardo famoso, indúbio pro réu. Da onde que vem o indúbio pro réu?
é porque nas provas que faltam, juiz, olha lá, lembra, ele é inocente. Então, na dúvida, absolva. Só que é meio até mesmo ilógico você colocar um posicionamento da pessoa que já é inocente e o juiz ter que utilizar, na dúvida eu te absolvo. Mas aí a gente vai para o campo das provas, vai na análise de toda a questão do conteúdo probatório. Então, respondendo à pergunta, Pedro, como nós faremos para o juiz não se contaminar? Qual é a melhor forma de desconstituir essa pré-convicção? É o magistrado ele se portar como verdadeiro juiz de um sistema acusatório, não se misturando com partes, não buscando produzir provas, mas analisando o que ele recebe e daí decidindo com um juízo das hipóteses apresentadas pela acusação e das contraprovas produzidas pela defesa, entender uma forma de buscar de forma seletiva as informações justas e necessárias para isso. E aí, então, a gente parte para... Vou passar a palavra para o Felipe, né? Para a gente começar a fazer um breve apontamento do caso concreto que foi mencionado na pergunta, né? Na subpergunta, mas, primeiro, já até colocando na análise das provas que nós estamos discutindo aqui. Nós temos as provas, coloquemos, até vamos colocar nós como magistrados, nem como magistrados, como julgadores desse caso. Com o que você recebeu? Em um primeiro momento, o que a gente viu? Nós vimos a mídia bombardeando de todos os setores, o Twitter bombando, falando daquela expressão que eu nem ouso mencionar, que inexistente, né? Mas a mídia bombardeando. Aí nós temos um trecho, porque aquilo foi um trecho que algum site específico passou da audiência, mas nós não vimos as provas. Com base naquilo dali, todo mundo já fez um pré-julgamento. Nós já chegamos contaminados com tudo aquilo. Mas aí depois surge a sentença. A sentença foi aquilo que eu mencionei no início dessa explanação. O juiz, com as provas nos autos, absolve um acusado. E aí a revolta é geral. Mas é claro, é porque nós não temos todos os elementos, todo o conjunto probatório para analisar. Nós temos a síntese que o juiz fez na sentença das provas analisadas por ele para entender o caso. Então, passo a palavra para o Felipe para a gente dar continuidade a esse diálogo, né? E ver essa questão. As provas em si, elas contaminam ou não contaminam o juiz? O ambiente contamina ou não contamina o julgador? Fala, Felipe. Manda bala. Então, antes de falar do caso, já adiantando que eu não conheço o caso, assim como a maior parte também não conhece. Tá? Então, antes de falar disso, e eu conversando esses dias com o Rodrigo, eu sei que ele também já não está mais aguentando uma expressão que eu vou utilizar aqui, e um autor que eu vou utilizar aqui, o Leon Festinger para o Rodrigo está igual o pacote anticrime para o Pedro, né? Ele não aguenta mais ouvir falar. Mas, pessoal, o que eu vou falar agora já
já fez efeito em vocês que estão assistindo a palestra. Como? Há pessoas que têm uma visão do caso e outras que têm uma visão totalmente contrária do caso. Exemplo, alguns acham que houve uma espetacularização daquele processo e que se fez um grande prejuízo à defesa do acusado. Outros acham que o que houve foi uma inadmissível vitimização secundária da vítima, que já, em tese, teria sido vítima do fato e agora estaria sendo vítima do procedimento para apurar o fato. Então, nós temos essas duas convicções, de modo bem sintetizado. Quando eu ou o Rodrigo começa a falar, alguns que concordam conosco se sentem bem. Fala, é verdade, eu concordo com isso aí. E aí ele se prende ao que nós estamos falando. Por quê? Porque aquilo está em sintonia com o que ele acredita. Por outro lado, aqueles que não concordam dizem o seguinte: nossa, já começou a falar besteira. Eu não vou nem prestar atenção aqui, porque essa fala não me agrada. Por quê? Porque causa um desconforto. Então, esses alinhamentos de ideias, essas inquietudes que nos surgem quando nos deparamos com determinados aspectos de determinados temas, devem ser analisadas sob o ponto de vista não mais estritamente jurídico. E aí digo ao professor Juliano, o juiz, o advogado, o promotor, são seres humanos. Não estão acima do bem e do mal. E como seres humanos, têm as falibilidades humanas. E aí, na última webinar que eu fiz com o desembargador Perry, nós conversávamos sobre essa questão da teoria da dissonância cognitiva, porque, veja bem, Juliano, como que nós vamos evitar essas pré-compreensões? Nós temos lá um procedimento que muitas vezes já dura 1 ano de investigação, 2 anos de investigação. Nós temos um delegado que representa pela quebra de sigilo telefônico, e aí ele tem que pedir a autorização judicial. O juiz ele tem que se manifestar sobre a quebra de sigilo, e para se manifestar ele está lendo que o fulano, em tese, integra uma danosa organização criminosa no estado de não sei aonde, praticando crimes graves. E ele tem que ler isso daquela pessoa, que nem sabe, muitas vezes, que está sendo investigada. Ele lê esse pedido de interceptação telefônica, ele tem que deferir. Aí depois vem uma quebra de sigilo bancário, porque a organização criminosa está ocultando dinheiro, está dissimulando em pessoas laranjas. O juiz tem que analisar e tem que fundamentar, porque são mitigações de direitos e garantias fundamentais que o magistrado tem que fundamentar para poder decretar. Então, nós temos lá interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico. E aí, quando nós temos toda uma gama de elementos, de provas cautelares produzidas, vem o Ministério Público, vem a polícia e representa agora pela prisão preventiva, que exige provas de materialidade, provas de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. E aquele magistrado que apreciou, aquele magistrado que decidiu pela quebra do sigilo, aquele magistrado que decidiu pela quebra do sigilo telemático, telefônico, quebra do sigilo bancário, aquele magistrado agora vai ter que dizer, para poder fundamentar a prisão preventiva, que existem provas da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e pior,
que aquela pessoa, se continuar em liberdade, vai acarretar risco à ordem pública, porque poderá reiterar na prática delitiva, ou porque poderá ameaçar testemunhas, ou porque poderá atrapalhar a instrução do processo, ou porque poderá se furtar a aplicação da lei penal. Veja, pessoal, veja que até agora o cidadão não falou nos autos. Até agora ele não abriu a boca. Nós temos, então, este quadro, e aí eu questiono muito isso nos pedidos de liberdade, nos pedidos de revogação, Rodrigo. Ora, mas se esta imputação, ela não é certa que ocorreu, porque o processo visa justamente comprovar se houve esse crime, como que vai manter ele preso com base na hipotética reiteração delitiva? Então, eu presumo que ele cometeu esse fato e ainda presumo que, se ficar em liberdade, voltará a cometer o fato. É uma dupla presunção de culpa. Então, assim, como que eu vou exigir deste magistrado depois que profira uma sentença isenta se as pré-compreensões dele foram todas direcionadas à acusação? Não tem uma petição no meio do inquérito falando que o réu é bonzinho, que o investigado é bonzinho. Você nunca vai ver uma petição lá no meio do inquérito, aviada pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, falando: nossa, realmente essas investigações, essa pessoa é muito gente fina, não tem nada contra ela, mas nós vamos continuar investigando. Não vai ter. Porque não é esse o fundamento, não é essa a finalidade da investigação e não é esse o papel do Ministério Público no processo penal. Ministério Público no processo penal é parte, e parte é parcial. Então, quais são os mecanismos que nós podemos utilizar para evitar essas pré-compreensões? São mecanismos objetivos, para que nós não precisemos confiar na bondade dos bons, para que nós não exijamos dos nossos julgadores qualidades desumanas, porque somos humanos. Então, como o Rodrigo colocou, juiz das garantias ajuda muito. Por quê? Porque todos esses pedidos cautelares formulados e deferidos no âmbito das investigações não vão ser depois, não vão influenciar na decisão de mérito da acusação penal, que será apreciada por outro magistrado que não teve acesso aos autos da investigação. Outro mecanismo, Juliano: exclusão dos elementos físicos do inquérito do processo. O inquérito não era para formar justa causa? Já não formou a justa causa? Deixa ele lá. Porque não adianta nada eu querer ter um juiz das garantias e depois eu levar o processo todo de novo, o inquérito todo de novo junto com o processo. Porque daí o juiz não deu as decisões, mas ele vai ter acesso a todas aquelas fundamentações de modo antecipado, sem que a defesa ainda tenha falado. Porque a defesa só vai falar no processo a partir do recebimento da denúncia. Quando a defesa vai falar pela primeira vez, já houve uma série de decisões ou de manifestações favoráveis à acusação, porque se não fossem favoráveis, a denúncia não teria sido nem recebida. E isso acaba por gerar no magistrado aquilo que a gente chama dos efeitos negativos da teoria da dissonância cognitiva. Ele acaba se afeiçoando às teses da acusação, inconscientemente, não estamos falando que ele quer, inconscientemente ele acaba se inclinando por aquelas teses que ele já vem tendo contato diário durante vários e vários meses, e quando ele verifica as teses da defesa, muitas vezes acaba tendo um desconforto. Por quê? Porque as teses da defesa, elas contrariam as teses que ele já havia inconscientemente aceitado como verdadeiras. Então, o juiz das garantias vai ajudar objetivamente. Exclusão do inquérito, do processo, também vai ajudar. Outro ponto, provas ilícitas. Eu não devo desentranhar a prova. Eu uso uma expressão aqui do Auri Lopes e o Ruiz Ritter. Eu devo desentranhar o juiz.
O juiz que teve contato com a prova ilícita, ele deve ser impedido de julgar. Porque, por mais que eu retire a prova dos autos, o efeito psicológico que aquela prova produziu não pode ser apagado do juiz, da mentalidade do juiz. Aí o Auri vai dizer, ele não tem como fazer um review mental e desver o que viu. Não existe como apagar as memórias. A prova é ilícita. Exclua da minha mente. Eu não ouvi aquele diálogo em que ele confessou a prática delitiva. Eu não ouvi. É ilícito. Não tem como. Não basta eu excluir a prova. Eu tenho que tornar aquele magistrado que teve contato impedido. Por que disso, Rodrigo? Porque eu não posso exigir do magistrado que haja com tamanha isenção, porque nós somos humanos. Seria uma carga demasiada dizer para ele, olha, desconsidera, você não viu essa prova. Isso não existiu no mundo jurídico, nem no mundo da sua mente. Exclua. Não. Isso está no campo do subjetivismo do magistrado, e nós não temos como ter acesso ao subjetivismo do magistrado. Portanto, quanto maiores forem os mecanismos de forma objetiva que impeçam o magistrado de ter pré-compreensões, de ter pré-julgamentos e de ter prejuízos cognitivos, temos que implementar para tentar dar-lhe condições de imparcialidade. E quando digo imparcialidade, não digo neutralidade. Porque neutro, nem o sabão é neutro. Quanto mais o ser humano. Para 2 pontos agora para a gente passar para o caso. Juiz das garantias, exclusão dos autos do processo, do inquérito. Eu tiro o inquérito dos autos. O juiz que teve contato com a prova ilegítima, com a prova ilícita, não pode julgar o caso. Esse dispositivo está previsto no Código de Processo Penal, mas sua eficácia está suspensa em razão da liminar do ministro Fux. 3. Quarto, e esse eu não tive oportunidade, não deu tempo de falar com o desembargador Perry, quando ele fala de juiz das garantias no tribunal, fundamental para manter a imparcialidade, mas talvez nós poderíamos tratar da prevenção como uma matéria de exclusão de competência e não matéria de fixação de competência. E aí eu trago o mesmo exemplo que dei num determinado evento. Nós temos uma denúncia que foi oferecida, o magistrado rejeita esta denúncia, o Ministério Público interpõe um recurso em sentido estrito para o tribunal e o tribunal aceita a denúncia e manda o juiz receber. Fala, não, receba, processe. Quer dizer, nós estamos falando de uma análise em sede de recurso de justa causa da ação penal. Aquele desembargador, que é o relator do recurso em sentido estrito, já se pronunciou acerca da viabilidade acusatória. Não, existem elementos, sim, de autoria, existem provas de materialidade delitiva. Quer dizer, objetivamente analisando, aquele magistrado vai ser o relator do meu processo inteiro. E no começo da denúncia, ele já disse que existem elementos sólidos de que eu sou o autor do crime. Como eu vou confiar na imparcialidade objetiva daquele magistrado? Esteticamente, ele já é parcial. Então, a competência, e aí os alunos devem se lembrar que no processo penal a prevenção ela é matéria de fixação de competência, quando ao contrário a prevenção deveria ser matéria de exclusão de competência. O juiz que conheceu do recurso, ele não pode mais julgar o meu caso também, porque ele já foi obrigado a se manifestar sobre aqueles mesmos fatos, então ele não tem mais uma originalidade cognitiva, ele não tem mais uma ignorância no sentido de não conhecer dos fatos e, portanto, a sua imparcialidade ela é posta em xeque. Perfeito. Quarto ponto era este. E quinto ponto, também de modo objetivo. Vedar ao magistrado
vedar ao magistrado atuações ex officio. Isso é um postulado básico da jurisdição, ne procedere lex ex officio. A jurisdição não deve proceder de ofício. Então, o magistrado, sobretudo no âmbito penal, ele não deve se substituir ao acusador. Ele não deve produzir provas, ele não deve querer ir atrás da prova para condenação. E como a gente evita isso, Juliano? É confiando que todo magistrado não fará? Ou é proibindo que se faça? É dizendo, magistrado não pode produzir provas de ofício para condenar? Acredito que a vedação aos poderes instrutórios, a vedação à produção probatória por parte do juiz, de modo objetivo, também vai conter, vai frear essa pré-compreensão no sentido de que ele não produza provas em prejuízo dos acusados. Agora teríamos que falar do caso, né? Falar de caso concreto é muito complicado, sobretudo quando a gente não atuou no caso, não teve acesso, né? Como muito bem contou o Rodrigo, nós tivemos ali uma audiência de 3 horas, e dessa audiência de 3 horas, se não me engano, essa fala exacerbada do advogado é menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. Aí eu pergunto, aí são perguntas. Como eu posso formar um juízo de convicção acerca de algo se eu não conheço o algo? Como eu posso dizer qual que é o carro se eu estou olhando só o farol? Como eu posso dizer qual que é a altura de uma pessoa se eu estou olhando somente o pé? Como eu posso dizer como se deu a condução da audiência se eu só tive acesso aos 2 minutos? Eu sei que depois foi disponibilizada a audiência na íntegra, e eu não assisti. Eu confesso que eu não assisti, porque esse debate em específico, ele ficou muito polarizado. E todas as coisas, quando são muito polarizadas, elas perdem um pouco a cientificidade e vão para o campo da paixão. E todo discurso apaixonado, ele não é um discurso produtivo do ponto de vista acadêmico, né? Então, eu poderia dizer aqui, primeiro, de fato, inexiste estupro culposo. E tampouco se ventilou em canto algum da sentença. Esta eu li. Não houve essa expressão. O Ministério Público também não falou disso nas alegações finais. O que chegou ao meu conhecimento, e aí com todo o cuidado, o que chegou ao meu conhecimento através da mídia, que não é veículo oficial de prova, né? Pelo contrário, a mídia ela presta em muitos casos um desserviço ao direito. O que chegou ao meu conhecimento foi que as testemunhas ouvidas na audiência, amigas de mais de anos da Mariana Ferrer, foram contraditórias. Me parece que o laudo, o exame para aferir se ela estava embriagada ou não, apontou para negativo, ou seja, não se comprovou que ela estaria em estado de vulnerabilidade. E por estas circunstâncias, o magistrado entendeu que não haveria provas suficientes para a condenação. Foi isso que chegou ao meu conhecimento. Se é verdade, eu não sei. Eu não ouvi as testemunhas, o caso corre em segredo. Então, para que eu comentasse sobre o caso em si, eu não teria subsídio probatório. Agora, que o comportamento extrapolou, o comportamento do advogado extrapolou. Nada justifica? Pode ser que nada justifique. Agora, pessoal, tomemos cuidado para que nós possamos avaliar a integridade. Se não me engano, e aí encerro,
Sêneca diz que jamais se pode decidir com justiça sem ouvir as duas partes. Ainda que você decida com justiça que aquela solução dada seja justa para aquele caso, se você não ouvir a outra parte, você não é justo. Então, o que eu traria para finalizar? Forme o juízo de convicção de vocês, forme o juízo de convicção que melhor se adequar aos critérios morais, filosóficos, jurídicos, epistemológicos de vocês. Só que o que eu peço, pelo amor do direito, não forme juízo de convicção a partir de informações que não retratam a realidade, que não retratam aquilo que ocorreu nos autos. Porque essa fake news do estupro culposo, ela tomou o Facebook, tomou o Instagram e ela não existiu. Então, quer dizer, leiam a peça, assistam a integridade da audiência e depois, com base naquilo que vocês viram, concluam. Eu não concordo por isso, por isso, por isso. Mas não fiquem sendo juristas com base em páginas de Instagram, com base em páginas de Facebook. Porque isso não é exercício de democracia, isso não é exercício de cientificidade, e isso também não é critério de justiça. Isso é, a meu modo de ver, irresponsabilidade. Porque, da mesma maneira que a integridade da vítima deve ser assegurada, também os direitos e garantias do acusado, e aí eu não estou falando do caso Mariana Ferrer, estou falando de todo e qualquer acusado. Ele tem o direito de contraditório, ele tem o direito de ampla defesa e ele tem o direito de ser tratado como inocente. Porque a partir do momento em que eu aceitar que o Instagram, que o Facebook sejam mecanismos para impugnar decisões judiciais, eu retiro do juiz o poder jurisdicional de dizer o direito e levo para o Instagram. E aí nós não vamos mais precisar de juízes, nós vamos postar os casos no Instagram e colocar lá: curta, se você curtir é condenado, se comentar é inocente. E isso, com todas as vênias, não é o que nós esperamos do nosso Estado democrático de direito. Peço perdão aí se falei algo que não agradou, mas na liberdade de cátedra e em respeito às minhas convicções enquanto advogado criminalista, eu sempre digo, há que se ter cautela no processo e há que se ter cautela, sobretudo, em processos penais midiáticos. Eu agradeço muito, de verdade, o convite do Pedro Peixoto, agradeço o acompanhamento, aí, o diálogo com o professor Rodrigo Risse. Para mim foi uma grande satisfação, professor, e também agradeço a oportunidade da Catedral, na pessoa do professor Juliano. Ficam aqui os meus agradecimentos sinceros e o meu desejo de um bom dia, uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos e fiquem bem e até uma próxima, se Deus quiser. Está contigo a palavra, Pedro. Eu tomo a liberdade porque o YouTube me mandou uma mensagem que nós precisamos fazer as considerações finais, tá? Então, eu gostaria, se fosse possível, que os colegas fizessem as considerações finais. Eu acho que o Rodrigo ficou prejudicado, que ele gostaria de falar alguma coisa sobre o caso, mas já te livrei dessa, né, Rodrigo? Então, se você puder fazer suas considerações, Felipe, e depois eu e o Juliano, a gente se organiza para fazer as considerações finais. Não, de forma alguma, Pedro. Eu não, como o Felipe próprio disse, nós não podemos debater o que não estamos com as mãos literalmente em análise. Então, não estou defendendo ou nenhuma das partes, mas como nós colocamos, as provas elas têm que ser analisadas. Então, você como um julgador, você vai decidir com o que você tem. Você não é cientista, você não busca, você não vai atrás. Então, as minhas considerações finais e bem pontuadas, eu acredito que com toda a reestruturação do sistema
processual penal, com essa ideia da criação do juiz de garantia, sim, nós teremos um avanço, mas nós temos que retirar aquela convicção dos magistrados e preconceitos já estabelecidos dentro da análise de sentenças e decisões. E para isso, os advogados estão aí e a acusação também deve ser justa. Eu acredito neste ponto. Não estou falando que o Ministério Público tem que sair absolvendo todo mundo. Lógico que não. Eu estou dizendo que, com as provas, até um debate a gente pode futuramente assimilar, até dentro do inquérito policial, o delegado tem que ter esse discernimento para o quê? Não vou dar continuidade a essa investigação, isso daí nem deve chegar ao judiciário. Ele tem que ter iniciativa. Só que nós ainda estamos arraizados em um estado não acusatório, mas inquisitório. Tem que condenar. O delegado olha e fala, não, esse eu vou indiciar. O Ministério Público, esse que eu vou acusar, eu tenho que condenar. E o juiz que é para ser equidistante, muitas das vezes pega um preconceito, um arraizamento daquilo e fala, não, eu tenho que fazer justiça, e minha justiça no processo penal é condenar. Não dá. Então, quero agradecer a oportunidade de dialogar também com o mestre Felipe, com todos que estão presentes, os alunos, nossa coordenação aí, Pedro Paulo, o Juliano, agradeço bastante e encerro aqui sem adentrar nas provas dos casos. A palavra está contigo, Felipe. Comigo ou com o Juliano? Eu já encerrei. Pode mandar um abraço para o futebol. Eu não consegui ver quem que participou aqui, mas eu deixo aqui todo o meu agradecimento a todo mundo que participou, os alunos da Unicatedral, reitero os agradecimentos ao Pedro, ao Juliano, ao Rodrigo, a cada um dos alunos que assistiu, a coordenação que nos oportunizou esse debate e parabenizar também o Centro Universitário por essas iniciativas. O diálogo é necessário e nisso também o IAMAT tem feito um papel de relevância, Pedro, e sinto-me orgulhoso em poder integrar o IAMAT, porque não se trata de meras lives, não, se trata de webinários, de discussões em plataformas sérias com assuntos sérios, com assuntos caros ao processo penal e ao direito como um todo. Outro dia, pude assistir por meio da plataforma do IAMAT uma palestra com o Lênin Streck. E quem conhece Lênin Streck sabe a importância desse jurista e, por isso, aqui externo, mais uma vez, meus agradecimentos ao IAMAT também e encerro aqui mandando um abraço aí para todo mundo, inclusive para meu pai, que assistiu aí a nossa fala. Até mais, até breve. Eu ou você, Juliano? Antes de passar a palavra para você, doutor Pedro, apenas agradecer a participação dos meus alunos e também mencionar, como foi feito no início, a autorização do coordenador do curso de Direito do Unicatedral, doutor Rony, e ao parceiro do dia de hoje, professor Rafael Arduini Azzolini, que foi nosso parceiro. Agradecer a IAMAT pela disponibilidade, ao Dr. Rodrigo Risse, ao Dr. Felipe Maia Brueto, porque essa oportunidade de levar aos alunos uma valoração técnica em que a gente esconde o nosso sentimento, em que nós escondemos a nossa emoção e levamos apenas as informações aplicáveis ao nosso sistema jurídico, ao sistema jurídico brasileiro, para que os alunos consigam balizar
é essa demonstração da necessidade consciente da imparcialidade. Então, muito obrigado pela parceria, Iamate, na pessoa do Dr. Pedro Paulo, que possibilitou essa primeira parceria de todas as outras que virão futuramente. Muito obrigado. Senhores, muito obrigado. Eu agradeço, na pessoa do professor Juliano, à Universidade Catedral. Ele citou o nome de 2 colegas professores. E a ideia do Iamate é justamente o que o Felipe disse, é trazer um pouco da prática para a academia. Porque quando o acadêmico ele ultrapassa essa barreira da teoria, ele imagina como é que é a prática. E esse debate de ideias, essa forma de condensar conhecimentos, ela ajuda de sobremaneira o acadêmico quando deixa a cadeira, atravessa a porta, pega o seu diploma e vai trabalhar. Eu, como professor universitário, eu dou aula exatamente no 10º semestre, Juliano. Eu sempre pergunto para os meus alunos, e aí, está pronto já para poder sair daquela porta, pegar o teu canudo com o seu diploma e iniciar a exercer o direito dentro da sociedade? Aí essa é a grande pergunta. E no 10º semestre é o pior momento para fazer essa pergunta, porque vem aquelas dúvidas. Será que eu fiz uma boa faculdade? Será que eu fiz o meu melhor para poder oferecer o melhor para a sociedade? Então, esses debates que o Iamate traz é exatamente para isso, para a gente ter esse diálogo aberto para os profissionais que ainda não ingressaram no mercado profissional com os que estão atuando. Hoje, eu me sinto honrado de poder ter trazido aqui o Felipe, que atua como advogado, e o Rit, que é assessor do tribunal, que recepciona os nossos pedidos. Então, essa dualidade de entendimentos, de conceitos, ela é importante para quem está na academia e para o próprio profissional do direito, para entender a visão de cada um, de como é que as pessoas, nas suas funções, identificam aí o direito. Não é fora de propósito dizer que nós, enquanto advogados, né, advocados, aqueles que são chamados, hoje, no mundo de fake news, como aconteceu nesse caso específico, onde às vezes o que está no processo é colocado na mídia, mas às vezes a mídia amplia um pouco, ou até inclui situações que inexistem, o advogado tem que ser aquele agente central de pegar o caos e trazer ordem no caos, né? Nós temos uma parema em latim que fala order ab cao, a ordem no caos. Quem coloca a ordem no caos no que tange a fake news é o advogado. Nós somos agentes de transformação social, nós somos obrigados, enquanto profissionais do direito, a trazer a verdade, ou o mais próximo da verdade, evitando as injustiças. Eu vi alguns comentários aqui, eu quero só consignar, a gente trouxe o caso da Mariana, mas absolutamente ninguém aqui é favorável à prática do estupro. O que se defende aqui é tão somente a prática do processo penal para que se forme uma culpa. E aquele que estiver próximo dessa culpa, que pague por ela. O SO traz lá no contrato social aquele pacto obrigacional, onde nós devemos respeitar as regras que a sociedade nos impõe. Ultrapassei a regra, eu preciso reparar a sociedade sobre aquele tema que eu não respeitei, seja com uma privação da minha liberdade, seja com pagamento de uma pecúnia e assim sucessivamente. Então, eu aqui finalizo o debate, mais uma vez usando o termo de agradecimento. Obrigado, vocês contribuíram muito no dia de hoje para o Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, para a sociedade acadêmica da Unicatedral e para os colegas que acompanharam no YouTube a nossa apresentação. Agradeço aos membros do Iamate pela participação
Agradeço os nossos patrocinadores, e aqui eu vou citar a Certificadora Online, que sempre está conosco aqui nas manifestações dos debates virtuais. E, mais uma vez, agradeço o Juliano pela oportunidade. Até a próxima, Juliano. Fica aqui. Estamos à disposição para próximos debates.